Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Do you have a prophetic understanding of Messiah's coming? Quando se fala sobre a vinda do Messias, você tem uma compreensão profética do fato? Quando eu falo sobre a sua vinda, estou falando sobre sua segunda e última vinda. Não estou falando da bendita esperança ou do arrebatamento, mas estou falando especificamente sobre quando o Messias vier para estabelecer seu reino, o reino milenar. E precisamos entender que o profeta falou especificamente sobre isso. Precisamos também entender que, quando ele retornar pela segunda vez, será muito diferente da sua primeira vinda. Em sua primeira vinda, ele não veio para condenar, mas para mostrar o amor de Deus, estendendo primeiro aos judeus, como também aos gentios, a compaixão, o amor, a graça e o perdão de Deus. Deus realizou a obra para tornar esta graça possível quando morreu no madeiro e derramou seu sangue. Mas agora, quando falamos sobre a segunda vinda, ele vem com o propósito do juízo final. Mas eu tenho uma boa notícia. O julgamento de Deus traz um resultado maravilhoso. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, no capítulo 11. Repetindo, Isaías, capítulo 11. Nós começamos este capítulo na semana passada e vimos que havia uma referência ao Messias como um galho que saiu do tronco de Jessé. Foi uma reafirmação da promessa da aliança de Deus ao rei Davi e a revelação profética de Deus ao seu povo. Essa revelação profética começa com a aliança que Deus fez com Abraão. Então Deus quer cumprir tudo isso. Mas preste atenção nessa importante verdade. Pois ele vai cumprir. Porém, para que essa promessa se realize totalmente, primeiro deve haver o juízo. E nós vimos como este capítulo 11 começou na semana passada, com muitas referências ao juízo de Deus através do Messias em sua segunda vinda. E vamos continuar daí no dia de hoje. Mas veremos que há um final maravilhoso que vem do juízo de Deus. Seu juízo trará um reino de retidão e justiça, de paz, um reino que manifeste sua glória. E por causa disso, haverá alegria, uma alegria inexprimível que os moradores do reino experimentarão. Então, venha comigo de onde paramos na semana passada. Como eu já disse, em Isaías capítulo 11, começando no versículo 11. E aqui nós lemos, e surgirá. Em seguida vem aquela frase, Beyom Hahu. Em nosso estudo de hoje, veremos a frase Beyom Hahu, que significa naquele dia. Espero que, mesmo que você não saiba hebraico, possa se familiarizar com ela à medida que a ouvir com frequência. E já falei muito com vocês que a expressão naquele dia fala sobre o dia do juízo. Especificamente o Messias, retornando com ira para derramar sobre os inimigos de Israel, aos que rejeitam a promessa profética de Deus, seu juízo devastador. Então, neste versículo, veremos esta frase 3 vezes. E surgirá naquele dia. Observe o que Deus vai fazer.
Está escrito: Yosif Adonai Sheinik Yadot. Eu leio em hebraico porque quero que vocês saibam que eu estou prestando muita atenção ao vocabulário e à gramática no idioma original. Yosif significa ele irá novamente e fala sobre uma continuação de algo que foi, que não foi e que será. Então, o Senhor estenderá sua mão novamente para comprar, que é, em hebraico, a palavra likdot, e que significa comprar, no hebraico moderno, comprar ou adquirir. Mas essa palavra também dá uma ideia de redenção. Então Deus, pela segunda vez, e isso é importante porque fala sobre uma ação de Deus dos últimos dias para trazer redenção ao seu povo. E eu digo isso, eu quero destacar esse ponto porque estou escrevendo uma resposta a um livro que me foi enviado. E o autor desse livro não dá nenhuma permissão para Deus fazer isso. Na verdade, ele interpreta grande parte das profecias dos últimos dias como tendo seu cumprimento na primeira vinda do Messias, não na segunda. De forma que, quando ele olhasse para este versículo, não significaria nada para ele porque isso contradiz sua teologia pré-concebida. É por isso que o autor deste livro escolhe não interpretar a palavra de Deus literalmente, ou no sentido simples ou direto, mas ao invés, o que ele faz? Ele usa uma abordagem hermenêutica, que é uma metodologia de interpretação das Escrituras que é figurativa, que é simbólica, espiritualizando as coisas para não lidar com a revelação clara. Nós lemos Adonai, é isso que diz aqui, literalmente. O termo Adonai é derivado da palavra hebraica que significa senhor ou mestre, falando de alguém que está no comando. Vamos ao versículo então. O Senhor tornará, ou novamente, uma segunda vez, ele vai estender sua mão com o propósito de redimir, de resgatar o restante de seu povo. E esse remanescente de seu povo será o povo judeu que estará vivo nos últimos dias. Estamos falando da grande maioria do povo judeu que sobreviveu ao tempo de angústia de Jacó. E que também está vivo fisicamente para ver a segunda vinda do Messias. E essa cena do Messias vai levá-los a aceitarem a revelação de quem é o Messias. E a entender o que ele fez como libertador. Dessa forma, ele vai adquirir, comprar, resgatar o remanescente de seu povo. A única maneira que podemos entender seu povo são os filhos de Jacó, o povo judeu, os que restaram. Onde? Que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros. A maioria dos estudiosos acredita que Patros é uma parte do Egito, a parte norte. Depois temos o termo Cush, em Cush, que fica abaixo do Egito. Muitas pessoas entendem que se trata da Etiópia, e depois ele vai para Elão, que entende-se muitas vezes que se trata da Pérsia, ou o atual Irã, e Sinear. Sinear é a região da Babilônia, e de Hamat, que fica mais perto da parte norte de Israel, e talvez nos dias de hoje, a Síria, e depois nas ilhas do mar. O que significa não apenas na área geográfica de Israel, mas também aqueles indivíduos judeus que estão longe. Então, isso anuncia da mesma forma que em lugares remotos, nos escritos dos profetas. Profetas como Jeremias, Ezequiel, Amós, Joel.
Quase todos os profetas falam de um tempo em que Deus reunirá um remanescente, ou seja, o povo judeu, dos últimos dias. Eles são um remanescente de todas as gerações do povo judeu. E ele irá reuni-los uma segunda vez e devolvê-los à terra de Israel. Vamos agora ao versículo 12, que diz: Venessá nes lagoim, e ele levantará um nes. Um nes, a maioria das Bíblias geralmente traduz esse termo como estandarte, ou uma haste que leva uma mensagem. Também é a palavra hebraica para milagre. Então, esta é uma mensagem milagrosa que ele transmitirá às nações. Mas a ênfase está nos judeus das nações. Pois ele diz: eu reunirei. Literalmente está escrito: ele reunirá os exilados de Israel e os dispersos de Judá, e ele os reunirá desde os 4 cantos da terra. O que é importante sobre esta profecia é isso. Novamente, nosso amigo equivocado, que é o autor deste livro, ele quer interpretar que essa profecia se cumpriu quando o cativeiro babilônico chegou ao fim. E houve esse regresso com Zorobabel, Esdras e Neemias, os que regressaram do cativeiro babilônico. Mas esse não é o caso. Pois veja, aqui diz claramente, tanto de Israel quanto de Judá, e o exílio do reino do norte de Israel para a Assíria. Em hebraico, Ashur, não terminou. Então, como mencionado aqui, Israel e Judá, não estamos falando do cativeiro babilônico, mas estamos falando enfaticamente sobre o exílio dos últimos dias, que começou em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo e de Jerusalém, e que eventualmente chegará ao seu fim com a segunda vinda do Messias. Nós já podemos ver um presságio disso mesmo em nossa época, porque a partir, por exemplo, do século XIX, começamos a ver o início deste trono em diferentes lugares, em diferentes décadas, ao longo de 3 séculos. Nós vimos isso no século XIX e também no século XX. E atualmente estamos vendo no século XXI. Prestemos atenção a um aspecto muito importante sobre isso. E nós lemos o que ele disse: e ele reunirá desde os 4 cantos da terra. Isso não aconteceu em grande escala até os nossos dias. E continuará sendo assim até que ele regresse. Versículo 13. O versículo 13 diz que haverá uma cura entre Israel, que aqui ele chama de Efraim e Judá. Então, como Ezequiel diz, haverá esta união dos 2 polos, o norte e o sul, Efraim e Judá. Observe o que ele diz: e o ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. E Efraim não terá mais inveja de Judá, e nem Judá perseguirá os que são inimigos. Ou seja, eles não serão inimigos de Efraim. Então vemos que haverá uma cura para esse relacionamento entre todas as 12 tribos. E isso lemos. Veja agora no versículo 14. E eles voarão. Ou seja, eles retornarão rapidamente sobre os ombros. E este é o lugar, um pedaço de terra dos filisteus ao ocidente, e eles se unirão. E o que eles farão? Nós lemos aqui que estes voltarão e saquearão os filhos do Oriente, em Edom e Moabe. Porão as suas mãos, e os filhos de Amon serão levados à submissão.
eles lhe obedecerão. Então, vemos que rapidamente, nos últimos dias, haverá um juízo sobre os inimigos de Israel, e é isso que está dizendo. Pois o Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito. É a palavra Lashon Tan, e está falando sobre aquela área, o canal de Suez, no Golfo, e moverá a sua mão. Algumas Bíblias trazem a palavra punho, mas é a palavra mão, contra o rio. E eu farei isso com força, com poder, com o poder de seu vento, e o dividirá em 7 riachos, este rio, para que possa atravessá-lo de sandálias ou sapatos. O que isso significa é que ele destruirá os inimigos de Israel, já que vemos mencionados especificamente diferentes inimigos, para que as pessoas que estão no cativeiro, no exílio nos últimos dias, para os que não podem retornar à terra, para que eles agora possam caminhar de volta. E estamos vendo aqui um presságio disso. Por quê? Porque vemos o povo judeu retornando à sua terra, caminhando para ela desde a África. Então Deus está agindo. Versículo 16. E haverá uma estrada. E a palavra Messila é um caminho, uma estrada importante para o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, assim como houve para Israel, quando saiu, ou seja, quando o povo saiu da terra do Egito. Sempre que falamos sobre sair da terra do Egito, faz-se referência ao exílio. Então haverá, mais uma vez, bem no final, haverá outro regresso do exílio, uma redenção para Israel. E será como nos dias do êxodo do Egito. Tudo isso é uma profecia para os últimos dias. E não se fala sobre nada que tenha a ver com a primeira vinda do Messias. Por quê? Bem, aqui está o problema. No final de sua primeira vinda, Israel foi para o exílio. Então é possível interpretar isso como o nosso autor equivocado fez e dizer: não, essas coisas serão cumpridas na primeira vinda do Messias. Não, não será assim. Eles terão seu cumprimento na sua segunda vinda, quando haverá a união do povo judeu, não apenas do Egito, não apenas da Assíria, não apenas da Babilônia, mas de todas as nações onde eles foram espalhados. É isso que este texto fala. Vamos agora passar para o próximo capítulo, capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo curto e nós conseguiremos lê-lo muito rapidamente. Capítulo 12, versículo 1. Vê a Marta Beyom Hahu. Beyom Hahu, lembra? Significa naquele dia. É uma referência ao juízo. Porém, vamos entender uma coisa. Para que o povo da aliança de Deus, e estou falando sobre os que abraçaram a fé em uma nova aliança, tanto judeus quanto gentios, para nós, esse dia do juízo de Deus trará glória, trará alegria, como o texto vai nos ensinar. Versículo 1. E você dirá naquele dia: eu te louvarei, Senhor, porque ele ficou com raiva, porque você ficou com raiva de mim, mas a sua ira se desviou e eu fui consolado. O que é importante sobre esse versículo é que vemos o profeta falando num tom pessoal para ele como um representante. Ele foi nomeado o representante pessoal do povo da aliança de Deus. É como se dissesse: você estava com raiva de mim, mas sua raiva se desviou. Ou seja, ela foi retirada. E você o quê? Você me confortou. A palavra usada para conforto é importante porque sua raiz é a mesma da palavra cidade, um pequeno vilarejo conhecido como Cafarnaum, a Vila da Consolação,
onde vem o seu nome. E segundo os sábios da antiguidade, e há numerosos dados que respaldam isso, em muitos casos onde esta palavra aparece, ela vem dentro de um contexto messiânico, como passa aqui também. Porque é através desta consolação que o povo de Deus receberá isto que diz aqui. Olhe para o versículo 2. Eis que Deus, ele diz, eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, pois minha força e meu cântico é Iá. Esta é uma abreviatura do nome sagrado Yu-Hei-Vav-Hei. Então, você se tornou o meu cântico Iá, e o Senhor se tornou para mim a minha salvação. Vemos que isso fala sobre algo importante porque nos diz que o próprio Deus, obviamente, através do Messias, o Filho de Deus, ele salvou seu povo. Mas por que é tão importante esta parte que diz especificamente que você se tornou minha salvação? Porque este é o problema. Uma das mais importantes passagens da Escritura que virá, provavelmente daqui a um ano, no livro de Isaías, capítulo 59, ao final, ela fala sobre o Vá Letzion Koel, Lechavá Peixa Miako, que significa e um Redentor de Sião virá, e ele afastará o pecado de Jacó. Aqui, novamente, quando olhamos para isso, todos os indicadores que cercam esse versículo falam de um cumprimento do fim dos tempos. Mas nosso autor equivocado, o que ele faz? Bem, ele e seu livro dizem, não, isso tem a ver com o primeiro advento do Messias, a sua primeira vinda. E Isaías fala da vinda do Messias para o povo judeu, e esse autor conhece essa passagem que diz, um Redentor virá de Sião para afastar o pecado de Jacó. Embora ele diz que a vinda do Messias não deve ser interpretada literalmente, mas espiritualmente, de forma figurativa, simbólica, com uma simples referência à pregação do Evangelho, e não uma segunda vinda literal do Messias. Mas voltando à obra da primeira vinda do Messias, pode-se dizer que foi proclamada ao povo judeu, mas ele rejeita totalmente a ideia de cumprimento dessa passagem nos últimos dias. E isso é trágico, porque se baseia no fato de que Deus rejeitou suas promessas proféticas, que ele as cancelou. E se Deus fizer isso, não poderia ele, se a igreja não fosse fiel, cancelar também essas promessas? Veja, isso abre um precedente horrível e, além disso, é totalmente antibíblico. Repetindo, nós lemos aqui, eis que Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei, pois minha força e meu cântico é Iá. Pois o Senhor se tornou para mim a minha salvação. Versículo 3. E eu tirarei. Literalmente está escrito, vocês tirarão água, com alegria, das fontes da salvação. E tudo isso testemunha o indivíduo respondendo a esta mensagem de salvação. Olhe agora para o versículo 4. E vocês dirão, Beyom Hahu. Pela terceira vez, essa expressão é mencionada. É o juízo. O juízo de Deus tem resultados maravilhosos, resultados incríveis para seu povo. Versículo 4. E vocês, está no plural, referindo-se a Israel. E vocês, nesse dia, deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome e anunciem entre as nações as suas obras. Assim, nesse último momento, Israel será usada para trazer um remanescente dos gentios. E vemos isso em Zacarias 14, onde fala claramente que haverá um remanescente, um pequeno número daqueles que foram a Jerusalém para a guerra.
Mas quando eles virem a fidelidade de Deus por Israel, chegarão à salvação. Então, somente quando olhamos para toda a profecia e a entendemos, e a interpretamos literalmente, em seu sentido mais simples, deixando que o texto fale conosco sem buscar um sentido figurado ou simbólico, com o desejo de espiritualizar o texto ou de dizer algo que é muito enganoso. Certamente é através das lentes de Cristo, da fé de Cristo, que podemos entender tudo isso corretamente. Claro que sim, mas isso não significa que mudamos a mensagem do texto. Não, o Messias nos dá a capacidade de entender o simples significado do texto. Então lemos o versículo 4 mais uma vez. E vocês, no plural, nesse dia, deem graças ao Senhor, invoquem seu nome ou proclamem seu nome, e anunciem entre as nações as suas obras, e façam menção, façam com que todos saibam que seu nome é exaltado. A palavra usada para fazer menção é a palavra hebraica haskiro, e vem da palavra que significa lembrar. Aqui está o hithil, que significa fazer com que seja lembrado. Então diríamos fazer menção, mas esta palavra sempre teve um contexto de aliança. Então tudo isso fala sobre tornar conhecida a fidelidade de Deus por meio da sua aliança, pois Ele é fiel à sua aliança. E ao fazer isso, seu nome, a sua natureza, a sua reputação será misgav, levantada, exaltada. Versículo 5. Cantem ao Senhor, pois majestosamente Ele tem feito, sejam elas conhecidas em todo o mundo. E então, finalmente, nosso último versículo, versículo 6. Com alegria gritem. Quem? Aquele que habita em Sião, pois grande, no meio de vocês, é o Santo de Israel. Você ouviu bem? O Santo de Israel. Preste atenção. Nosso autor equivocado, em vez de destacar o termo Israel, sempre que pode, ele fala sobre a Palestina. Uma palavra que é ofensiva a Deus e que vem da palavra hebraica poleshon, que tem a ver com um povo rebelde, que trabalhou contra as promessas da aliança de Deus e queria substituir o povo judeu na terra dos filhos de Israel. Eles queriam derrotá-los e expulsá-los. E é por isso que é tão ofensivo usar o termo Palestina. Ele não representa nada que tenha a ver com a fé, mas que fala àqueles que são historicamente e biblicamente contra a fé. Então, que Deus nunca permita que escutemos a frase, o Santo da Palestina. Isso é um absurdo, é uma falsidade. Nós preferimos escutar, pois grande no meio de vocês é o Santo de Israel. É por isso que é tão ofensivo, tão equivocado. Vou te dar um exemplo do que estou falando. Há vários anos, eu estava lendo um artigo na Christianity Today e eles estavam falando sobre dois indivíduos. Um deles era um crente judeu e o outro um pastor cristão chamado John Piper. Quando eles falavam sobre a Nova Jerusalém, o reino de Deus, John Piper o chamou de Nova Palestina. Eu olhei no livro do Apocalipse e vi que ele dizia ou fala desse estado eterno do reino de Deus. E o chama de Nova Jerusalém, porque a palavra Jerusalém tem significado, tem importância. Como alguém ousaria chamá-lo de Nova Palestina? Porque existe uma tendência deles de remover termos bíblicos e colocar termos que são politicamente agradáveis às pessoas. E os indivíduos que ficam satisfeitos são normalmente aqueles que questionam este livro, que querem reinterpretá-lo de maneira que vão contra as promessas proféticas de Deus. Veja,
Nós precisamos acordar. Precisamos ser indivíduos que não se deixem levar por falsos ensinamentos. Pessoas que podem parecer tão santas, que podem falar de maneira tão emotiva, mas são exatamente o que o Messias quis dizer. Quando ele fala que deveríamos ter cuidado com aqueles que vêm vestidos em pele de cordeiro, quando na verdade são lobos devoradores por dentro, porque querem devorar as promessas dos profetas e substituí-las por distorções do texto para que não tenhamos um Deus que seja fiel à aliança. E tudo isso é para fazer uma coisa: colocar dúvidas na mente das pessoas. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quem é o autor da dúvida? Não é o Espírito Santo, mas é essa serpente. Quando ele disse para a mulher, Deus realmente disse? Ele criou uma dúvida ao invés do simples entendimento do texto? Abra os olhos, acorde. Tenha discernimento quanto às pessoas que falam mentiras. Nós precisamos confrontá-las com amor, esperando que elas se arrependam e acreditem em uma revelação bíblica. Assim, eu fecho por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.